Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e eu tenho tanta alegria em repartir com você nesta manhã o maná do amanhecer. Nesta manhã eu quero repartir com você uma inspiração acerca de um salmo que talvez seja o mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Nesse salmo eu gostaria de destacar o lado frágil dos fortes, porque o Salmo 23 nos mostra um pastor na sua condição de ovelha. Eu acho esse salmo tão revelador. Ele revela o outro lado de todos nós, o lado frágil, o lado sensível, o aspecto vulnerável, inclusive dos fortes. Aqui encontramos um matador de leão se sentindo uma ovelha. Encontramos um matador de urso sentindo-se apenas uma ovelhinha. Sabe por quê? Porque a vida humana não tem só o lado de cima, ela tem também o lado de baixo. Mesmo as pessoas fortes têm fraquezas. As pessoas mais sábias não têm só respostas, elas também têm perguntas. Os médicos também adoecem. Aqueles que curam um dia precisam ser curados. Aquele que ajuda um dia precisa ser ajudado. Aquele que ora um dia precisa de oração. Aquele que ama precisa ser amado. Aquele que abraça também precisa de abraço. O pastor de ovelhas talvez estivesse com uma ovelhinha ferida no colo quando começou a cantar: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Sabe quando você se olha sem seus títulos, sem o seu dinheiro, sem suas coisas? Sabe aquele momento em que nos vemos apenas como um ser humano frágil? É nesse outro aspecto da vida humana onde se revela o lado fraco dos fortes, o lado vulnerável dos poderosos. E nós temos visto tantos exemplos disso esses dias. Gente com dinheiro para comer fora, mas os restaurantes estão fechados. Gente com a roupa nova para festa, mas não pode ter a festa. Não falta a roupa de festa, falta a festa. Tem carro importado na garagem que não tem para onde ir. Aquele pastor que procurava sempre as melhores pastagens e as águas mais calmas e limpas para as ovelhas, de repente ele olha para Deus e diz: "Guia-me mansamente às águas tranquilas." Aquele que guiava descobre que precisa ser guiado. Aquele que alimenta descobre que precisa ser alimentado. Quando ele se olha por debaixo do seu manto pastoral, ele se descobre apenas como uma frágil e vulnerável ovelhinha. Esse é o outro lado da nossa vida, o lado de baixo. Às vezes, nesse lado de baixo, tem algumas sombras. Talvez não seja só luz. Talvez debaixo deste manto existam alguns temores também. Quantas vezes você já viu seus filhos te tratando como um herói, alguém que pode tudo e que sabe tudo, mas você sabe que não é bem assim, e quando eles crescerem, também saberão que não é bem assim. Talvez aquele pastor estivesse derramando azeite na cabeça de uma ovelhinha fatigada e ferida quando ele começa a dizer: "Unges a minha cabeça com óleo." Porque aquele que unge descobre que precisa ser ungido. Esse é o lado frágil dos fortes. Esse pode ser o aspecto vergonhoso dos aplaudidos. Pode ser o aspecto humilhante dos honrados. Sabe, tem um momento em que ele se lembra de todos os riscos que corria no cuidado com as suas ovelhas. Ele se lembrou do leão que matou e do enfrentamento ao urso. Ele se lembrou que o cuidado com as ovelhas por muitas vezes colocava ele no vale da sombra da morte. Mas ele diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Eu sei, viverei arriscado. Sonhar e conquistar é perigoso, mas o nosso Deus está conosco. Não tenha medo. O nosso Senhor é o bom pastor.
Mesmo que nós, como pais, às vezes falhamos nas nossas tentativas de sermos heróis e heroínas, Deus continua nos amando e cuidando de nós. Ele é o bom pastor. Ele diz em Isaías 49, verso 15: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus nos conhece sem maquiagem. Deus nos conhece despenteados. Deus sabe dos nossos pensamentos sombrios e, mesmo assim, nos ama. Gostaria de te convidar a viver um dia de ovelha, mesmo que você seja um pastor. Um dia de filho, mesmo que seja um pai. Um dia de filha, mesmo que seja uma mãe. Um dia de colo, mesmo que esteja carregando alguém no colo. Um dia de cura, mesmo que esteja curando alguém. Você se surpreenderá com o amor e com o cuidado de Deus por você e nada te faltará. Só para lembrar, existem uns lugares tão altos que Deus quer te fazer chegar, que só serão possíveis se você for para o colo de Deus. Bem-vindo ao colo do Pai. Que Deus te abençoe no seu inesquecível dia de ovelha. Esse é o maná do amanhecer dessa linda manhã.